Boa noite, meus queridos, tudo bem com vocês? Então, galerinha aí, pessoal de Paranaguá, nós vamos hoje, quarta-feira, começar essa semaninha com a aula 6 de Matemática A. Vamos dar prosseguimento às nossas aulas de funções e nessa aula nós vamos falar de uma função específica, uma função que ela é chamada de função afim, tá? E ela tem algumas particularidades. Bom, o que vem a ser uma função afim, Kiko? Tá? Toda função afim, nós temos que ter em mente que ela vai ter uma lei de formação que vai depender do seguinte, você tem que memorizar, que ela vai ser escrita da seguinte forma, y é igual a ax mais b, certo? Então, onde a e b são números que pertencem ao conjunto dos reais. Essa é a nossa primeira ideia. Olha só, dependendo do valor do A e do B, nós vamos ter alguns casos específicos e alguns nomes que elas podem receber aí, mas todas vão ser funções chamadas de função afim, tudo bem? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que falar a respeito dessa função, tá? É com relação ao seu comportamento gráfico. O comportamento gráfico de uma função y igual a ax mais b, ou também, não esqueça que você pode escrever f de x é igual a ax mais b, tá bem? Essa função aqui, ela vai ter o comportamento de uma reta, o seu gráfico vai poder ser uma reta. Tudo vai depender dessa reta ela ser crescente, decrescente ou constante. Nós teremos essas três situações, depende do valor do A, do B, tá? Então é essa a ideia que nós vamos ver nessa aula de hoje, tá ok? Então vamos começar, tá, analisando alguns exemplos assim de leis de informação. Eu teria algumas fórmulas aqui só para te apresentar, ok? Exemplos. Se você se deparou com uma função assim, y igual a 2x mais 5, isso aqui é uma função do primeiro grau, f de x, ou também chamada de afim, tá? F de x igual a 5, isso aqui também é uma função afim, porém ela não é chamada de polinomial do primeiro grau, ela vai ser chamada de constante, ok? Então aqui ela é uma peculiaridade. Ela é chamada de constante. Por que é constante? Para qualquer valor de x, o resultado sempre vai ser 5. Eu vou falar detalhadamente dessa função daqui a pouquinho. Aqui eu vou chamar ela de função do primeiro grau, polinomial do primeiro grau, porque esse número que está na frente do x ele é diferente de zero. Tá? Ele pode ser negativo, você pode encontrar uma função assim, y igual a menos 3x mais 2. Então aqui você também tem uma função do primeiro grau. Eu só estou te dando alguns exemplos e os nomes que elas recebem conforme as variações aí das nossas funções que são chamadas de função afim. Você pode ter uma função assim também, ó, f de x igual a 2x, por exemplo, o b ser zero, aí ela vai receber o nome, ela vai ser chamada de função afim, mas ela vai ser chamada de função linear, tá? Quando o b é zero, ok? Você pode ter uma função que pode ser chamada assim, ó, f de x igual a x. O número que está na frente do x aqui é 1. Quando isso daqui acontecer, ela recebe o nome, ela é chamada de função identidade. Então aqui são algumas particularidades dos nomes que ela pode receber conforme variam os valores de A e B. Por isso que eu coloquei aqui A e B números reais, tá bem? Bom, então vamos começar aí com a função polinomial do primeiro grau, que é a nossa função afim. Então deixa eu apagar o quadrinho aqui. Ó, tá aqui o paninho. Então teremos o seguinte aí, galera. Ó, vamos começar com essa do primeiro grau. Eu falei para vocês com relação ao gráfico agora há pouco. Eu falei que o gráfico sempre vai ser uma reta, tá? Então, quando eu falo da função afim do primeiro grau, polinomial do primeiro grau, ela vai ter que ser, o A vai ter que ser diferente de zero do que A, professor. Então vamos lá. Função polinomial do primeiro grau. Nossa, que nome comprido, né? Polinomial, porque vem numa representação de um polinômio. Isso mesmo. Então essa função aqui, ó, f de x igual a ax mais b, quando A é diferente de zero, com A diferente de zero, ela recebe
esse nomezinho aqui de função polinomial do primeiro grau. Tudo bem? Então, ok. Vamos falar do seu gráfico. O que a gente pode tirar, tá, de ideia do gráfico? Ah, outra coisa. O nome do A, tá, ele é coeficiente angular. O nome do B, ele recebe o nomezinho. Na função do primeiro grau, na função afim, o A ele é chamado de coeficiente angular e o B ele é chamado de coeficiente linear. Beleza? O A e o B sempre aqui, ó, da função afim. Não quero dizer só da função do primeiro grau, mas o A e o B da função afim, de todos aqueles casos específicos que eu falei para vocês, beleza? Tá, o gráfico, então, é uma reta. Esse gráfico aqui vai ser uma reta. E se é uma reta, ela pode ser crescente ou decrescente, quando eu estou falando da função polinomial do primeiro grau, que fique muito claro. Então vamos ver, do que vai depender ela ser crescente ou decrescente? Você já viu na aula passada, na aula de gráficos, como que é uma função crescente, certo? Então, se eu tiver assim, ó, função crescente, você vai ter um comportamento gráfico da seguinte maneira. Vou fazer um plano cartesiano aqui, rapidinho. Tá? E aqui nós temos uma retinha, que eu vou fazer agora, quando ela vai ser crescente. Então, por exemplo, está aqui o exemplo de uma função polinomial do primeiro grau. Essa com certeza tem a lei de formação do tipo ax mais b. Ok? Coisas importantes que a gente pode tirar aí do gráfico. Esse pontinho aqui é onde corta o eixo das ordenadas. Isso aqui é bom você saber, ó. Esse pontinho aqui, ó, é o nosso b na função. Beleza? Outra coisinha. Onde corta o eixo das abscissas, nós vamos chamar de zero ou raiz da função. Zero ou raiz. Beleza? Como é que eu faço para descobrir aonde corta esse ponto aqui? Basta você igualar a função a zero. Quando você igualar ela a zero, vai ficar zero igual a x mais b. Manda o b para cá, vai ficar menos b igual a x. Portanto, x é igual a menos b sobre a. Então, esse pontinho aqui, ó, é sempre menos b sobre a, onde corta o eixo das abscissas. Professor, e esse a? O que é esse a? Olha só, eu falei que ele significa o coeficiente angular. Mas esse coeficiente angular ele tem um significado. O que é isso? Vou traduzir para vocês. Tá? Você não tira ele simplesmente do gráfico de algum ponto aqui. A gente tem que escrever uma razão. Tá? Qual que é a razão? Então, assim, vamos definir aqui o coeficiente angular. Vou falar especificamente dele. Coeficiente angular, gente, é o seguinte. Coeficiente angular, ele vai ser traduzido pela tangente do ângulo de inclinação. Nossa, tangente, a gente não começou ainda lá a nossa geometria, mas eu vou definir para você aí o que é tangente. Tangente lá no triângulo é cateto oposto divididos pelo cateto adjacente, tudo bem? Então imagine assim, ó, nessa mesma situação aqui ainda um gráfico crescente. Então eu tenho aqui uma outra retinha, ok? E aí, quando você traça uma reta, você tem o seguinte, toda reta, gente, ela vai formar um ângulo de inclinação aqui com o eixo das abscissas, um ângulo alfa, tá ok? Um ângulo alfa, olha só, e esse ângulo alfa, a tangente dele, a tangente é aquele valor do A, que é o nosso coeficiente angular. Então, quando perguntarem para vocês o que é o coeficiente angular de uma função do primeiro grau, de uma função afim, nada mais é do que a tangente do ângulo de inclinação. Olha, mas tangente, professor, eu esqueci o que é tangente. Tangente, ela é a definição lá quando você tem um triângulo. Imagine que eu tenho um triângulo aqui com um ângulo alfa de lados ABC. A na hipotenusa, tá? Um triângulozinho retângulo. A tangente
é a relação entre o cateto oposto, B, que está contrário a alfa, dividido pelo cateto adjacente, B sobre C. Isso é tangente, certo? Tá, e como é que eu posso utilizar essa ideia de descobrir numa função esse coeficiente angular? Como que eu vou poder fazer isso daí, professor? Então, ó, provavelmente você vai ter que ter dois pontos conhecidos. Imagine que você tem um pontinho aqui, ó, vou chamar esse pontinho aqui de XB, e aqui um pontinho conhecido YB. E um outro pontinho aqui mais para cima, que eu vou chamar XA, a sua abscissa, e a sua ordenada eu vou chamar de YA. Beleza? Então imagine que eu faço aqui a seguinte ideia. Que tal eu fazer um triângulozinho retângulo aqui, ó? Ao criar esse triângulo retângulo, você há de concordar que esse ângulo alfa, aqui, ele é o mesmo ângulo alfa que aparece aqui. Eles são chamados aí na noite de ângulos correspondentes, certo? Bom, então nesse triângulo que eu formei aqui agora, que eu estou pintando de laranjinha, dá para a gente pensar da seguinte forma. O cateto oposto ele é isso daqui, e o cateto adjacente é isso daqui. Ora, como é que eu faço para medir a distância daqui até aqui? Não é a diferença entre YA e YB? Essas distâncias aqui são iguais. Então eu posso falar que isso daqui é YA menos YB. Ora. Professor, posso usar essa mesma ideia aqui no cateto adjacente? Deve. Aqui no cateto adjacente vai ser XA menos XB. Então nós vamos dizer que a tangente de alfa vai ser YA menos YB sobre XA menos XB. Vou escrever isso ali do outro lado, ok? Então nós temos aí essas informações. Ora. Então o nosso A, deixa eu só secar um pouquinho o quadro, o nosso A, que é o nosso coeficiente angular, que é igual a tangente do ângulo de inclinação, se resume a uma diferença entre YA menos YB, divididos por XA menos XB. Tá? Normalmente, você vai encontrar na literatura escrito como um delta. Delta é uma diferença. Tanto faz, eu posso começar pelo B menos o A, só que daí aqui embaixo eu tenho que fazer o B menos o A. Então eu vou escrever de forma geral o coeficiente angular como sendo ΔY divididos por ΔX. Essa vai ser a nossa fórmula para encontrar o coeficiente angular. Isso daqui nada mais é do que a tangente do ângulo de inclinação de uma reta com o eixo das abscissas, com o eixo X, meus queridos. Isso que é coeficiente angular, beleza? E ele tem alguns significados, tá? A gente pode comparar isso daqui, a gente pode chamar esse coeficiente angular como taxa de variação da função. Taxa de variação da função. Ok? Então, conforme maior o coeficiente angular, vai ser maior a inclinação. Vai ser maior a taxa de variação da função. Essa é a ideia, tá ok? Ele pode ser negativo, tá? Aquele gráfico que eu fiz de uma reta crescente para vocês agora há pouco, eu consigo identificar quando a reta vai ser crescente, quando esse coeficiente angular vai ser positivo. Se esse A é positivo, nós sabemos que a reta vai ser crescente. Então é isso que eu vou colocar para vocês agora. Tá bem? Então assim, ó, quando A é maior que zero, ou seja, coeficiente angular maior que zero, nós temos uma reta crescente. A tua reta vai ser crescente. Isso é importante. E o teu gráfico vai ser daquele jeitão que eu tinha mostrado ali agora há pouco. Deixa eu colocar um pequenininho aqui só para ficar como exemplo. Qualquer retinha assim, no caso, você está vendo que o coeficiente angular aqui vai dar um número positivo. Esse ângulo de inclinação aqui
tá? A tangente desse ângulo aqui, ela vai ser positiva. Tá, e quando o A for negativo, menor do que zero, nós teremos uma reta decrescente, meus queridos. Decrescente. Beleza? Então vai acontecer o seguinte, o teu gráfico vai ser assim. Na aula passada você já viu quando que um gráfico é crescente e outro decrescente. Então você vai ter provavelmente uma retinha assim. Então esses gráficos aí, nós temos gráficos de função, tá, polinomial do primeiro grau. E um é crescente e outro é decrescente. Exemplo, dê um exemplo aí, professor. Então se eu pedisse para vocês identificar, é só olhar o valor do A. Então se tivesse assim, ó. Se eu te perguntar, essa função aqui, y igual a 3x menos 5, crescente ou decrescente? Olha o Azinho, isso que interessa. Crescente, A maior que zero, crescente. Então aqui você tem crescente. O gráfico já vai ter esse comportamento aqui. Se você tem lá uma função assim, y igual a menos 2x mais 7. Quero saber se esse gráfico aqui vai ser crescente ou decrescente. Olha o A. A negativo, decrescente. Então vai ter aquele comportamentozinho ali. Beleza? Nós temos algumas aplicações de função do primeiro grau aí no nosso cotidiano, se a gente for parar para pensar. Quando você entra num táxi, por exemplo, você vai pagar um táxi lá, não tem uma taxa escrita lá, taxa de bandeirada, entrou no táxi, você já está pagando, sei lá, R$3. Aí você vai pagar lá R$3 e mais um valor por quilômetro rodado. Você vai pagar lá R$2,50 por quilômetro rodado, sei lá, por exemplo, mais R$3. Esse é o modelo que respeita aqui uma função do primeiro grau. Nós temos aqui ó, duas grandezas. X é a grandeza livre e Y é a grandeza dependente, a variável dependente, depende de X, certo? Então essa é uma função muito aplicada aí no nosso cotidiano, tem várias situações, às vezes planos de assinaturas aí de TV a cabo, de celular, o cara te dá uma promoção, fala assim que você paga R$50 e pode gastar até tantos dados, a partir daí você vai pagar, sei lá, R$5 a tantos dados que você consumia mais e paga uma taxa fixa. Então, está aí em várias situações, ok? Lá na física, vocês vão ter equações, funções horárias do movimento retilíneo uniforme, que será a função do primeiro grau. Tudo bem? Bom, então, essa ideia inicial que a gente viu até o momento, o que a gente viu? Função afim, ela tem a lei de formação y igual a ax mais b. O A e o B pode ser qualquer número, eu falei, qualquer número real. E o nome do A, coeficiente angular. O nome do B, coeficiente linear. Ok? Eu havia falado já hoje a respeito do coeficiente linear. Vamos lembrar, o tal do coeficiente linear, que é o B, ele sempre vai ser esse pontinho aqui, ó, onde corta o eixo das ordenadas, só para lembrar. Então, o coeficiente linear é o nome dado a esse pontinho. Você tem um gráfico lá, qualquer, e o coeficiente linear é essa coordenada aqui. Então ele vai ser aqui sempre no ponto 0 e B vai cortar o eixo Y, tá bom? Ok, é a parte constante. A gente chama isso daqui de parte constante da função. Tá? Constante, eu vou chamar assim, CTE, é a parte constante, CTE de constante. Nunca muda, beleza? E aí eu falei para vocês que a função afim ela tem alguns casos particulares, tá? São 3 na verdade, são nomezinhos assim, mas são todas funções afins, são nomes que elas recebem aí na noite, tá? Ela recebe o nome de função identidade, ela recebe o nome de função linear e ela recebe o nome de função constante. Vamos ver cada um desses casos de forma rápida aí, porque é tranquilo isso, só para dar uma passada aí nesses casos aí e a gente já vê algumas situações de exercícios aí para ver como que aparecem os exercícios para nós lá na função do primeiro grau, beleza? Então vamos supor assim, ó, primeira situação.
Se o A é igual a zero, igual a zero, tá? Você vai ter uma função f de x igual a um determinado número b. O A vai sumir, beleza? Então você vai ficar com f de x igual a b. O nome dessa função aqui a gente vai chamar de função constante. Essa função ela recebe o nome de função constante. Função é um caso particular da função afim. Função constante, tá ok? E qual que é a particularidade dela? Ó, exemplos. F de x igual a 2. Esse b aqui qualquer número real, pode ser até o zero. F de x igual a 2, f de x igual a 3, f de x igual a menos 7. Vai aparecer um número real aqui, qualquer número real. Quando aparecer isso daqui e o a for igual a zero, nós teremos um gráfico em particular. Vai ser reta também. Porém, galera, essa reta ela será paralela ao eixo das abscissas. Como assim, prof? Assim, ó. Então, a função constante é o seguinte. A função constante eu vou utilizar ali aquele primeiro exemplo, uma função f de x igual a 2. Vamos construir aqui o gráfico da função f de x igual a 2. Ela tem que ser paralela ao eixo das abscissas, que é o eixo x, abscissas, passando pelo 2. Então, imagina que está o número 1, aqui está o número 2. Você vai ter uma reta, tá? Deixa eu voltar um pouquinho para cima. Uma reta paralela. O que significa isso? Que todo mundo está se relacionando com 2. Todos os elementos do domínio, tá? Todo mundo, qualquer valor de x que você atribuir aqui, ó, sempre vai chegar no 2. Pegou vários valores de x, todo mundo vai chegar no 2. Se eu fosse representar isso por diagrama, nós teríamos a seguinte situação. Ó, x1, x2, x3, todo mundo. E todo mundo chegando no 2. Todo mundo fechando 2. Ok? Todo mundo. Mesmo que eu falasse, seja uma função f de R, domínio reais, contra domínio reais. Contra domínio pode estar todos os números reais. Mas eu defini, a função é f de x igual a 2. A imagem dessa função, a imagem é apenas o conjunto unitário com o elemento 2. Por quê? Porque todo mundo vai se relacionar com o 2. Então a imagem é quem recebe as flechinhas. Aqui está a nossa imagem da nossa função. Essa aqui é a nossa função constante. Beleza? Agora eu vou dar uma pincelada nos outros nomes que existem aí, função identidade e função linear. E vamos propor algumas situações para vocês, tá? E fazer o exercício da apostila. Beleza? Então é o seguinte. Nós temos aí, continuando, uma função que eu vou chamar de função linear. Prof, o que é uma função linear? Função linear, meus queridos, é uma função afim. Tá? A função afim ela é ax mais b, beleza? Mas para ela ser chamada de linear, o b tem que ser igual a zero. Quando o b é igual a zero, a outra função vai ficar escrita assim, ó, f de x é igual a ax. Então aqui nós temos uma função linear e o a, obviamente, tem que ser diferente de zero. Se ele for diferente de zero, aí nós temos uma função linear quando o b é zero. Mas, repito, é uma função afim do primeiro grau, tá? É um caso particular. Tá bom. E como que vai ser o gráfico dessa função? Ora, se o cara te dá assim, ó, f de x igual a 2x. Beleza. Vai ser uma reta, porém essa reta, gente, é uma reta... Olha o a. O a não é positivo? Então, nesse caso aqui, vai ser uma reta crescente, onde ela vai passar pela origem. Como é que eu sei que vai passar pela origem? Lembra que eu falei para você agora há pouco que o B é o ponto onde corta o eixo das ordenadas? Sim. Então, gente, se o B é zero, tem que passar pela origem do sistema. Olha só.
E aí eu pego um outro pontinho, eu chuto um valor ali, só para descobrir um outro ponto. Se x fosse 1, qual seria o y correspondente? 2 vezes 1? 2. Então eu pego só mais um parezinho ordenado, então ela vai passar pelo número 1 e pelo número 2. Então, e vai passar pela origem. Se eu tivesse um plano cartesiano assim, tá? Então, esse gráfico, vamos supor, aqui está o 1, 2. E aí vai passar a nossa funçãozinha, passando aqui pela origem e pelo par ordenado 1 e 2, por esse pontinho aqui. Então, assim é o gráfico de uma função chamada de função linear, tá bom? Essa é o gráfico de uma função linear, beleza? Tem que passar pela origem do nosso plano cartesiano. E o nosso último caso particular dessas funções aí é uma função que nós vamos chamar de função identidade. Prof, o que é uma função identidade? Já havia falado ali no início da aula. A função identidade, meus queridos, é a seguinte função. Quando eu tenho f de x igual a 1 vezes x, tá? E não tem b. Então aqui o b é 0 e o a é 1. Então quando acontece isso, nós vamos chamar essa função de função identidade. Ela pode ser escrita assim ou assim, y igual a x. Você vai encontrar o gráfico dela cortando a bissetriz. Bissetriz é um segmento que divide o ângulo em dois ângulos iguais. A bissetriz dos quadrantes ímpares, 1 e 3. Então, olha só. Uma função assim, ó. Vamos supor, eu vou lá e digo que a minha função f de x é igual a x. Então eu quero saber como que é o gráfico. Eu sei que quando x é 0, o y correspondente é 0. Quando x é 1, o y vai ser 1. E assim sucessivamente. Lembre-se, todos esses gráficos representam retas. Lá na nossa geometria a gente vai ver que dois pontos distintos definem uma única reta. Então você precisa, para a construção de um gráfico, apenas dois pontos. Maravilha? Então, ó, eu sei que vai passar pelo 0, ok? É tipo uma função linear mesmo. Porém, a particularidade dela é que o coeficiente angular é 1. Então esse ângulo aqui é de 45 graus, a tangente de 45 é 1. Então ela vai passar exatamente aqui, ó. Quando x é 1, ela vai encontrar com y1. Quando x é 2, por exemplo, ela vai tocar no y igual a 2. E assim sucessivamente. Esses pontinhos aqui, nós vamos ter a nossa função chamada de função identidade. Beleza? Tem mais curiosidade e tal. Preciso decorar todos esses nomes? Não, todos são casos de funções afins. Saber que identidade é essa, não se preocupe, não tem problema nenhum. Mas a constante é ok, tem que saber quando que uma função é chamada de constante, beleza? Quando a f de x igual a determinado número, ela é chamada de constante. Agora vamos fazer alguns exercícios, vou propor alguns exercícios e a gente já vai resolver os exercícios da apostila aí com vocês. Beleza? Então, galerinha, vamos começar com os nossos exercícios de hoje. Pega lá o exercício 0606. Vou começar pelos testes, depois eu volto das nossas situações para resolver lá, então, beleza? Olha só, você tem uma reta, tá? E tem o nosso plano cartesiano aqui, eixo das ordenadas, eixo das abscissas, e uma reta onde está cortando o eixo das ordenadas em 10 e o eixo das abscissas em 2. E ele pede para você qual que é a lei de formação da função. Lei de formação, qual é a lei que melhor representa a função afim? Cara, é uma reta, você sabe que ela tem que ter a lei de formação do tipo y é igual a ax mais b. Esse tipo de exercício, meus queridos, seu objetivo sempre vai ser descobrir quem é o A e quem é o B, tá? Só que você tem que tirar dados do gráfico. Vamos tratar os dados aí. Quando ele está falando aqui, ó,
2 e 10. Não é para você dizer que você tem x igual a 2 e y igual a 10. Pelo amor de Deus, não me faça isso. Muitos alunos erram esse tipo de coisa. Na verdade, você tem disfarçado aqui, ó, 2 pares ordenados. Esse par ordenado aqui, ó, o x vale 2 e o y aqui vale 0. Aqui é onde está cortando o eixo das abscissas. Se você voltar lá no vídeo, eu disse que aqui é um zero ou uma raiz da função, certo? E esse par ordenado aqui, na verdade, é o par ordenado 0 e 10. Aqui o x vale 0 e o y vale 10. Você está lembrado o que significa onde corta o eixo das ordenadas? Se você for espertinho e lembrar das coisas que eu falei ali no final, eu falei que o ponto onde corta o eixo das ordenadas já é o valor do b. Cara, se ele te der um gráfico e te der o ponto onde corta o eixo das ordenadas, dê graças a Deus, porque daí você já tem o b. Você já sabe que o b aqui é 10, ok? Então, para você descobrir a função, falta achar o b e o a. O b você já tem, beleza? E aí, como é que eu vou fazer para achar o a? E mesmo se você não lembrasse, mas você teria que lembrar que aqui é 0 e 10 e 2 e 0. Então, se você não lembrasse que ali era o b, você poderia vir na função e trocar o y por 10 e o x por 0. Olha o que acontece quando eu faço isso. Coloca lá, ó, no y eu vou colocar 10, vai ficar a vezes 0 mais b. Beleza? Olha só que beleza. Corta a vezes 0 dá 0, né? E b vai ficar igual a 10. De qualquer forma, você ia chegar no valor do b. Beleza? Tranquilaço. E aí, o próximo, o que eu vou fazer? Eu vou substituir esse pontinho aqui, ó. 2 e 0. Agora, nós vamos substituir esse ponto para nós descobrirmos o valor do a que está faltando para nós. Nesse momento, a função está escrita assim. Y é igual a ax mais 10. Ok? Agora, vem aqui e troca esse par ordenado aqui. No lugar do y, eu vou colocar qual que é o valor aqui? 0. Então, você vai colocar 0. No lugar do x, eu vou colocar o 2. Vai ficar 2a mais 10. Mais 10. Manda o 10 para cá. Menos 10 igual a 2a. Portanto, quando eu coloco 3 pontinhos, é portanto, a igual a menos 5. Só passar o 2 dividindo. Descobrimos o valor do a. Fechou? Faz sentido, né? O a tinha que ser negativo, o coeficiente angular tem que ser negativo, é uma reta decrescente. Então, além da informação dessa função, você vai escrever assim, f de x é igual a menos 5x mais o b, que vale 10. E aí, fechamos o primeiro exercíciozinho da aula de hoje. Funçãozinha do primeiro grau, beleza? Vai marcar aí a resposta correta, menos 5x... Menos 5x mais 10 está lá na letra C. Ele colocou 10 e menos 5x, só inverteu a ordem. Beleza? Vamos para o próximo então? Tá ok? Vamos tentar fazer uns 4 exercícios. Turma, agora eu gostaria que vocês pegassem a questão 6.10, uma questão que veio na Federal do Paraná há um tempo atrás, um passado recente. E olha só uma aplicação da função do primeiro grau para vocês verem aí um caso aí específico. Ele fala assim... O ângulo de visão de um motorista diminui, conforme aumenta a velocidade. O cara está indo mais rápido, o ângulo de visão dele diminui. É isso que ele está falando. Isso pode representar riscos para o trânsito e os pedestres, pois o condutor deixa de prestar atenção a veículos e pessoas fora desse ângulo, conforme aumenta a sua velocidade. Suponha que o ângulo de visão do motorista se relaciona com a velocidade através da expressão. Aqui está o ângulo, aqui está a velocidade. Tá? Ângulo é igual a k vezes v mais b, na qual k e b são constantes, são valores a serem descobertos. Aí olha só o que o cara te falou. Sabendo que o ângulo de visão é 40 km, ou seja, quando a velocidade é 40 km por hora, ok? O ângulo de visão vai ser igual a 100 graus. O cara tem um baita de um ângulo. E ele te dá uma outra informação. Quando a velocidade é 120 km por hora, o ângulo de visão ele se reduz a 30 graus. E ele pergunta, quando a velocidade for de 64 km por hora, qual vai ser o ângulo de visão aí? Então, aqui eu quero descobrir qual que é o ângulo de visão desse cara quando a velocidade for 64. Vocês vão me concordar comigo que se eu tiver aqui ó, a lei de formação, se eu tiver o valor do k e do b, basta substituir o v por 64?
Então o meu problema é descobrir o valor do B e do K e depois apenas substituir 64. É isso que nós vamos fazer. E como? Substituindo aqueles dois valores. Então, deixa eu só pegar aqui. Olha só, vem na formulazinha A igual a KV mais B. E troca a primeira informação. O A, aqui está o A, ó. Quando o ângulo é 100 graus, tá? Não vou nem escrever graus, vamos deixar só valores. A velocidade é 40, vai ficar 40K mais B. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui com a segunda informação. Quando o ângulo é 30, tá? A velocidade aqui é 120, vai ficar 120K mais B. E aí, olha que legal, nós temos aqui um sisteminha de equação que nós podemos resolver pelo método da adição. Bora lá fazer pelo método da adição. Como, professor? Escolhe uma das equações e multiplica por menos 1. Vamos, por exemplo, a primeira. Você vai ter lá o seguinte, menos 100, menos 40K, menos B. 30, 120, mais B. Nesse momento aqui, ó, eu vou somar as duas equações. Perceba, corta menos B com mais B. Olha que alegria. Teremos aqui menos 100 com mais 30, menos 70. E 120 menos 40, 80K. Posso cortar o zero com o zero. Logo descobrimos o valor do K. O K é o menos 7/8. Esse é o nosso coeficiente angular, se a gente for parar para pensar. Ele está sendo como o valor do coeficiente angular. Beleza? E depois, professor, depois que você descobrir isso aqui, volte em qualquer uma das equações para descobrir o B. Eu vou descobrir aqui na primeira. Vou trocar o K por menos 7/8 na primeira. Vamos ver o que vai acontecer. Então, substituindo lá na primeira, vai ficar assim. 100 é igual a 40 vezes menos 7/8 mais B. Olha só, 48 dá para cortar? Dá. Vai ficar 5. 5 vezes menos 7 dá menos 35. Então eu vou ter aqui, ó, 100 igual a menos 35 mais B. Manda o 35 para cá. 135. 135 é igual a B. Olha que alegria. 135 igual a B. Depois disso, você tem o K e tem o B, você tem a função. E aí é só substituir o V por 64. Então, olha como é que ficou o nosso exercício. Vou apagar essas informações e vamos escrever a nossa função aqui, então. Beleza? Qualquer coisa, volta aí no exercício, está bem explicadinho. Claro, de uma forma mais rápida, que eu quero tentar aproveitar o tempo para a gente fazer mais exercícios. Então, vai ficar assim. A é igual o K, menos 7/8. Menos 7/8 vezes V. Mais o B, que é 135. E aí o exercício pergunta qual é o ângulo de divisão quando esse B for 64. Basta vir aqui e trocar. Menos 7/8 vezes 64 mais 135. E aí é fazer continha. Corta 8 com 64 vai ficar 8. Menos 7 vezes 8, menos 56. Menos 56 mais 135. A tua conta é fazer 135 menos 56. Vamos lá. 135 menos 56. 6 está para 15, 9. Desceu 6, 6 para 13, 7. 79 graus é o ângulo de divisão. Então, que o exercício pediu. Questãozinha da primeira fase da federal, hein? Beleza? Vamos para mais um, então? Ok. Bora lá, galera, então, questão de 60611, fazer com vocês aí, não quero estourar tanto tempo, né? Até 45 minutos vocês aguentam dela, né? Coisa boa. Então é o seguinte, ele fala assim, ó, questão 611, o gráfico esboçado, esse gráficozinho aqui, da função y igual a ax mais b, então isso daqui é uma função afim, uma função do primeiro grau, ele fala o seguinte, representa um custo unitário, está no eixo y, em função da quantidade produzida, aqui no eixo x, tá bem? E aí ele fala assim, quantidade mensal produzida. Para que esse custo unitário seja 6, qual deve ser a produção mensal? Qual deve ser o x? Ou seja, quando o y é 6, qual é o x correspondente? Gente, eu vou te apresentar uma coisa agora chamada interpolação linear. Como é que funciona isso? A gente vai interpolar um valor entre os dados conhecidos. Vem aqui e monta, tá? Uma retinha para o eixo y, por exemplo, tá? E uma retinha para o eixo x. E vamos ver as correspondências. Por exemplo, quando o x é 720, o y associado a ele vai ser 10. Coloca aqui 10. Quando o x for
1020, só não vai errar isso daqui, hein? Pelo amor de Deus. O y associado a ele foi 5, é só olhar aqui no gráfico, ó. Quando é 1020, o y é 5. Perceba que ele quer quando o custo seja 6, quando o y seja 6, qual é o valor de x? Então dá para a gente fazer da seguinte forma esse exercício, de uma maneira muito rápida. Olha que legal, a gente vai fazer proporções. Então a gente vai falar que a distância maior aqui está para a distância menor, a diferença maior está para a diferença menor. Assim como do outro lado, a diferença maior está para a diferença menor. Vai usar isso muito lá na física, conversão de escalas de temperaturas. O cara pode colocar aqui nesse eixo escala Celsius, aqui escala Fahrenheit. Ele coloca as temperaturas de ebulição e temperatura de fusão, uma coisa assim. Então olha só que de boa que fica. Então vamos fazer assim, ó, 10 menos 5 está para 6 menos 5, 10 menos 5 está para 6 menos 5. Assim como 720 menos 1020 está para... Nossa, isso ficou horrível. Está para x menos 1020. Olha só. 10 menos 5, 5. 6 menos 5, 1. E aqui vai ficar 720 menos 1020 dá menos 300. E aí aqui embaixo vai ficar x menos 1020. Maravilha! Se você quiser agora você pode simplificar 5 com 300. Vai dar 1 e aqui vai ficar 60. Multiplica cruzado, vai ficar x menos 1020 igual a 1 vezes 60, igual a 60. Certo? Aliás, aqui está menos 60, me desculpe. Tem sinal de menos aqui de cima. Menos 1020 vai passar para lá somando. Então o resultado disso daqui vai dar x igual a 960. E aí vai marcar a resposta correta, letra D. Beleza? Então fechamos aí mais um exercício. Esse de uma forma diferente. Poderia ter feito igual o jeito anterior que a gente fez, substituindo na função e descobrindo quem é o A e quem é o B. Beleza? Pode fazer assim também. Vamos fazer mais um luz de sala agora? Beleza? Turma, quase acabando a aula agora. Pega o exercício número 1 e ele fala o seguinte para nós, então. Agora o exercício 1 lá nas situações para resolver, tá bem? Ó, uma empresa concessionária de telefonia móvel oferece as seguintes opções de contrato. A empresa A oferece a seguinte opção. R$ 60 pela assinatura mensal, como eu falei das aplicações da função do primeiro grau. R$ 60 fixo, mais uma taxa de 0,30 por minuto, tá, de conversação. Então eu vou chamar 0,3 vezes x. E a empresa B oferece por 40 de mensalidade mais 0,8 vezes x. Olha a pergunta do exercício. Nessas condições, depois de quantos minutos de conversação em um mês, a opção pelo contrato A se torna mais vantajosa que a opção de B. Então eu quero que o valor do A passe a ser menor que o valor do B. A partir de quanto? Né? A partir de quanto? Então, vamos lá. Vamos igualar. Na verdade, é só você igualar ou colocar nessa desigualdade aqui. Então, eu vou escrever assim, 60 mais 0,3x tem que ser menor ou igual. Eu vou colocar menor, tá? Porque se eu colocar menor ou igual, quando é igual, não tem vantagem nenhuma. Então, tem que ser menor. Beleza? Menor que 40 mais 0,8x. Então agora é só isolar o x aqui nessa equação. Você vai passar o 40 para cá, vai ficar 20, e vai passar o 0,3 para lá, vai ficar 0,5x. Então 0,5x tem que ser maior que 20. Passa dividindo. Perceba, vamos mudar de lado, então eu tenho que inverter a desigualdade. Então vai ficar 20 divididos por 0,5. Quanto que é 20 divididos por 0,5? Se fosse 20 divididos por 5, daria 4. 20 por 0,5 dá 40. Então o x tem que ser maior do que 40. Então a resposta ali que você vai marcar, nessas condições, a opção pelo contrato A se torna mais vantajosa depois de quantos minutos? Depois de 40 minutos. No próximo minuto seguinte já é mais vantajoso o A. Você vai marcar a resposta correta ali, a letra C. Ok? Fechamos o exercício 1 e vamos fechar a aula com o exercício número 2, então. E fechamos aí a aulinha de função afim. Boa? E aí o nosso exercício número 2, tá? Da UERJ, tá? Vamos ver o que ele fala para nós, para a gente fechar a nossa aulinha hoje com chave de ouro. Em uma partida Vasco e Flamengo, né? Levaram ao Maracanã 90 mil torcedores. Esse foi o ápice ali. 3 portões foram abertos às 12 horas até às 15 horas. Então, aí o cara falou assim, entrou um número constante de pessoas por minuto. Então, esse gráfico aqui estava entrando numa razão constante, uma proporção linear. Beleza.
Os pontos que definem, daí ele falou assim, a partir desse horário, das 3 horas, abriram-se mais 3 portões, aí o fluxo começou a aumentar, a taxa de variação, o coeficiente angular, aquele azinho que eu falei, olha, aumentou, a taxa de variação começou a aumentar dentro do estádio, em função do horário de entrada. E estão contidos no gráfico ao lado. Quando o número de torcedores atingiu 45 mil, muito parecido com a situação que a gente fez do custo daquele exercício um pouco antes do último agora. Ele quer saber qual que era o horário. Isso daqui aconteceu 3 horas e tantos minutos. Você pode resolver isso pelaquela interpolação linear que eu te ensinei, mas agora eu vou aplicar uma das ideias lá no começo da aula para a gente descobrir o valor do A, tá? Através do triângulo retângulo. Aquele delta y por delta x. Então eu tenho que descobrir esse x aqui. Ok. Então para isso eu tenho que descobrir a função nesse momento aqui, ó, entre esses dois pontos. Você tem 2 pares ordenados. Você tem aqui, ó, quando o x é 15, o y correspondente é de 30 mil torcedores. E você tem um outro par ordenado que é quando for 17, você tem que o valor é de 90 mil. Eu vou usar esses 2 valores aqui para descobrir o valor do A e do B da função. Como é que eu vou fazer? Eu disse para você lá no início da aula que A pode ser calculado por delta y por delta x. Então, delta y, bora pegar 90 mil menos 30 mil. Olha só, 90 mil menos 30 mil. Divididos por 17 menos 15. Isso aqui vai me dar quanto? O coeficiente angular vai ser 60 mil sobre 2. 30 mil. Esse é o nosso coeficiente angular, o nosso valor do A. Percebe que eu estou descobrindo uma função só para esse trecho aqui, tá? O que me interessa é descobrir esse x. Vamos achar uma lei de formação nesse espaço. Para esse momento aqui, agora eu quero descobrir o valor do B. Então a minha função nesse momento ela vai estar escrita assim, ó, y igual a x mais b, eu vou trocar o A por 30 mil. Então a função é y igual a 30 mil, x mais b. Substitui um ponto agora, vamos substituir esse daqui. Quando o y é 90, o x vale 17. Então vai ficar assim, 90 mil igual a 30 mil vezes 17 mais b. Então eu coloquei quando o x é 17, o y correspondente a 90 mil. E aí nós temos que fazer essa continha, 17 vezes 3. 17 vezes 3, isso vai me dar um total de 34, 51, 500, 510 mil. 510 mil. 510 mil mais B igual a 90 mil. Passa o 510 mil para lá e nós vamos ter o valor do B. Então, 510 mil menos 90 mil vai dar 420 mil, porém com o sinal negativo. Menos 420 mil. A nossa função vai ser y é igual a x, 30 mil x, menos 420 mil. Essa é a tua lei de formação. Com a lei de formação, a pergunta do exercício é: quando o y for de 45 mil, qual é o valor do x? Então nós vamos trocar aqui agora, ó, eu vou trocar o y por 45 mil e vou achar o x correspondente. Nesse caso, eu acho que se a gente fizesse por interpolação, ia ser mais rápido. Então eu vou apagar aqui para a gente só finalizar o cálculo, tá bom? Então nosso cálculo final vai ficar assim. Trocando no lugar do y, 45 mil. 45 mil é igual a 30 mil x, 30 mil x, menos 420 mil. Números grandes, né? Passo para lá, vai ficar 465 mil igual a 30 mil x. E agora nós vamos cortar com um monte de zero aqui. Corta 0, 0, 0, corta 0, 0 e vai ficar 465 divididos por 30. Isso daqui é igual ao nosso x. Isso aqui deve dar 15 mais alguma coisa, né? 465 divididos por 30. Vamos fazer a divisão aqui, não sei de cabeça. Então, esse 46 vai dar 1, menos 30, 16, 5 vezes 30, 150, baixa 15, vírgula, 150, 15,5. É mais 15,5 aqui, ó. Então, vai ser 15,5 é o x, beleza? Então, nós vamos estar aqui em 15,5. O que é 15,5?
3 horas e mais 0,5 da hora, 3 horas e 30 minutos. Então você tem que traduzir isso daqui para 3h30, 3 horas e 30 minutos, que vai ser o horário que ele vai atingir, então, 15 horas e 30 minutos. Teria que fazer essa interpretaçãozinha. E aí finalizamos, galera, acho que uns 45, 46 minutos dessa aula, mas acho que foi bem valiosa. Resolver todos esses exercícios aí, vocês não vão reclamar. Qualquer coisa, pausa o vídeo antes e tenta ir fazendo na hora que chegar nos 40 minutos. Mas deixei 5 exercícios resolvidos para vocês aí, bem bacanas, beleza? Espero que vocês aproveitem essa aula. Qualquer dúvida, estou à disposição lá no grupo, como sempre, tá ok? Grande abraço, até daqui a pouco temos mais aulinhas aí de matemática B, C, D, tá bom? Tchau!